Bom, boa tarde, pessoal. Então vamos começar a nossa aula de hoje, que é o nosso quinto seminário já. Vocês já tiveram um seminário comigo. E nós vamos então falar no eixo 2, que engloba uma série de doenças que são as raras de origem não genética. Eu já recebi respostas de vários de vocês, então, sobre as questões do pré-teste, de forma que a gente pode discutir algumas coisas já agora também. Então, o objetivo da aula hoje, então, nós vamos passar pelas doenças raras de origem não genética e, no final, eu vou gastar mais um pouquinho de tempo com vocês sobre recursos de onde pesquisar, já que hoje é o nosso último encontro formal antes da discussão de teleconsultoria na próxima semana. Então, vamos lá. Bom, então começamos com uma coisa que a gente já tinha falado na primeira aula, que aproximadamente 20% das doenças raras possuem uma etiologia não genética. Elas foram, para efeitos de portaria, foram agrupadas em 4 categorias. Pela prevalência geral, tá? Então seriam as infecciosas, as inflamatórias, as autoimunes e outras, tá? Outras raras não genéticas. Bom, então começando pelas infecciosas, tá? Deixa eu dizer uma coisa para vocês, eu não sou nem infectologista, nem reumatologista, mas a ideia aqui é a gente entender no que a portaria inclui essas doenças e como manejá-las dentro do âmbito da teleconsultoria, tá? Mesmo as doenças não genéticas raras, você se lembra que eu passei aquele site do Alô Genética, que nós estamos reestruturando ele como Alô Raras, vocês também podem depois se informar a partir dali, tá? Então, as infecciosas, as doenças raras infecciosas, elas são muito dependentes do local geográfico de onde vem a consulta, tá? Então, algumas doenças raras infecciosas, embora no país sejam raras, podem ser frequentes em algumas regiões pelo seu caráter endêmico, tá? Para muitas dessas doenças, o Ministério da Saúde tem políticas específicas. Então, vocês deram alguns exemplos muito bons, tá? O exemplo que eu tinha colocado aqui é o da hanseníase. A hanseníase, ela tem no Rio Grande do Sul, ou na região sul, onde nós estamos baseados, ela é considerada já uma doença eliminada, tem uma frequência de 1 para 10 mil ou menor. Agora, se nós formos para norte, centro-oeste, mesmo nordeste, essa prevalência pode ser bem maior, tá? O importante, então, é que mesmo nas regiões de baixa prevalência, nós temos como pensar, ficar atentos para esses diagnósticos diferenciais. Nas respostas de vocês, entraram algumas coisas bem interessantes. Então, uma doença que aqui no Brasil ainda é rara, ainda a gente considera inexistente, é o ebola, tá? Em algum momento o ebola pode passar de inexistente e raro a uma doença epidêmica, que nós não queremos, mas nesse momento está correta a resposta de que ela é considerada no nosso meio rara, tá? A outra também é a febre aquela parecida com a dengue, quer dizer, que é uma forma de dengue, que eu não sei pronunciar o nome direito, que aqui no sul ainda é rara, mas que a gente já tem vários casos acontecendo na Bahia, tá? Chikungunya. É essa mesmo, como é que se pronuncia? Chikungunya. Ah, é. Chikungunya, isso mesmo. Eu tenho uma dificuldade de pronunciar. Tem uma febre de chikungunya, tá? Então, eu acho que nessa, a maioria de vocês respondeu bem, né? Então, teve outros, tularemia, deixa eu ver quais mais aqui que a gente pode chamar ou citar como exemplo.
paracoccioidiomicose, rickettsiosis. Bom, de qualquer maneira, vocês podem ver que dessas raras não genéticas, assim como nas raras genéticas a gente tem pelo menos 6, 7 mil doenças, aqui a gente tem uma quantidade muito grande. E diferente das doenças genéticas que a gente tem mais facilidade, algumas vezes, em agrupar por sintomas, essas podem ter sintomas variados, tá? Então, eu acho assim que nesse grupo ficou mais ou menos, todas as respostas que eu recebi estão mais ou menos, estão todas corretas, tá? Das que eu consegui revisar e que enviaram. Tá? Se vocês tiverem alguma dúvida depois, podem escrever. Bom, então, qual é a função da atenção básica dentro dessa questão da doença rara infecciosa? Tá? Então, é a detecção ou a suspeita, fazendo os encaminhamentos necessários, que nós veremos depois. Em caso de problemas clínicos associados, providenciar os encaminhamentos de acordo com a necessidade. Tá? Então, na consulta, a realização da anamnese, com atenção para sinais e sintomas clínicos, é geral para todos, mas o importante, então, é a residência ou a procedência ou viagem para potencial área de risco. Tá? Uma outra coisa importante quando se trata de doenças infecciosas é se há exposição ou contato a outros afetados, presença de possíveis vetores e ambientes de risco, porque nesse caso vocês podem estar à frente de um novo foco, especialmente, por exemplo, ebola ou mesmo essas outras doenças infecciosas. Tá? O exame físico completo, com atenção para os órgãos mais frequentemente atingidos, e o acompanhamento, então, de rotina na atenção básica, de acordo com a orientação dos serviços de atenção especializada. Como foi mencionado já antes, para muitas doenças infecciosas, como, por exemplo, a hanseníase, o Brasil tem programas específicos. Então, nesse caso, o encaminhamento para o programa específico. Tá? Os procedimentos na atenção básica vocês vão ver que eles mais ou menos se repetem. Então eu vou ler esse primeiro slide, mas vocês verão que depois eu apenas coloquei, porque o protocolo é mais ou menos semelhante para todas as raras. Então, pacientes com suspeita de doença rara de natureza infecciosa poderão ser encaminhados, referenciados de forma regulada a serviços ou serviços de referência em doenças raras, com relatório clínico resumido. Independente do diagnóstico etiológico, essa é uma coisa importante, em caso de atraso no desenvolvimento neuropsicomotor associado, encaminhar para as terapias de apoio nos centros especializados de reabilitação. Tá? E as interfaces recomendadas, que são mais ou menos as gerais para doenças raras, terapia de apoio, né? Como falei, nos centros especializados de reabilitação ou nos serviços especializados em geral, que já estão inseridos no fluxo normal de atendimento. Então, não tem muita diferença. Tá? Eu coloquei aqui o que seriam então a contrapartida, os procedimentos da atenção especializada nesse momento. A observação clínica, nesse caso muito importante, muitas vezes o encaminhamento para outras especialidades, se necessário, a identificação ativa de outras pessoas em risco, depois a volta, a contrarreferência para o segmento da atenção básica, com o diagnóstico quando possível, e a orientação e o monitoramento dos cuidados. Tá? A solicitação de exames diagnósticos, seja de patologia clínica ou sorológicos, fica então sob a responsabilidade da atenção especializada. O tratamento, quando disponível, baseado nos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas, e exames complementares que sejam necessários. Tá? Bom, o segundo grupo, então, é um grupo grande,
de doenças raras inflamatórias. Tá? Então, diversas doenças raras de etiologia não genética podem ter natureza inflamatória. E algumas, vocês colocaram aqui várias respostas, são bastante adequadas. Então, uma que até é mais frequente e importante, a doença de Crohn, tá? Que é uma doença inflamatória gastrointestinal. Eu coloquei como exemplo a esclerose lateral amiotrófica, porque, por uma razão muito simples, a esclerose lateral amiotrófica, ela tem tido bastante destaque na mídia. Se vocês viram, houve uma campanha há 2 meses atrás, mais ou menos, e tem uma campanha ao redor do mundo, e que ela passa pelas redes sociais também, que é aquela do balde de água fria. Não sei se vocês já ouviram ou não. E essa campanha do balde de água fria, a pessoa vai lá, toma um banho frio ou qualquer coisa e divulga a doença, tá? Nem todo mundo joga o balde em si, porque no fim das contas isso chega a ser uma atitude assim um pouco extrema, mas a ideia é chamar a atenção. Por uma coincidência, ontem de tarde fui ao cinema ali no Itaú, e naquela parte de propaganda, antes de começar os trailers e o filme, havia uma chamada já também para esclerose lateral amiotrófica. É uma propaganda muito bonita da associação de familiares, e uma associação, e com um ator famoso também, chamando atenção. Eles têm um bonequinho como se fosse um marionete, e o marionete começa a ter dificuldades nos movimentos, tá? E então, por isso eu chamei a atenção para a esclerose lateral amiotrófica, porque pelo fato de estar na mídia, talvez aumente o número de pessoas que podem imaginar que tenham esclerose lateral amiotrófica, tá? E também porque eu vou chamar a atenção para outras coisas. Alguns de vocês aqui também colocaram outras dessas doenças de acúmulo por alteração proteica, que é a esclerose lateral amiotrófica, que também são as amiloidoses, tá? Então, amiloidose, é isso mesmo. Acho que mais de um de vocês respondeu amiloidose, tá? E que entra dentro dessa categoria. Vamos ver aqui, então, eu vou gastar um tempinho a mais falando só sobre esclerose lateral amiotrófica por causa dessa questão de estar na mídia, e porque também pode chamar atenção algumas coisas sobre o mecanismo subjacente. Eu peço desculpas que eu botei em inglês, porque eu peguei de uma página da Orphanet, eu acho que eu vou mostrar para vocês, depois podia ter pego em português, tá? Mas vejam que interessante que mesmo elas sendo categorizadas como não genéticas, as doenças inflamatórias, muitas delas têm uma etiologia que nós chamamos de multifatorial, que são interações entre suscetibilidade genética e fatores ambientais, tá? Claro, ela não vai entrar naquela categoria de doenças puramente genéticas, que nós vimos no primeiro seminário comigo, a segunda conferência, o primeiro comigo, que a gente classificava entre dominantes, recessivas, ligadas ao X, tá? Mas se sabe que existem, muitas vezes, maior predisposição. Como é que a gente sabe isso? Porque nas famílias tem mais, muitas vezes, um agregado. Não segue um padrão de herança característico, mas existe uma maior agregação. Irmãos costumam ter maior risco. Quando risco de terem a doença do que comparado um irmão com alguém da população em geral. Certo, muitas vezes a questão de estudos em família, ele tem de duas vias. Porque assim como a família compartilha características genéticas, uma família compartilha também o mesmo ambiente. Então, uma maneira de resolver isso, dessas doenças que a gente diz de etiologia complexa, e por isso
está escrito no primeiro parágrafo desse slide que eu estou mostrando para vocês, é compararmos gêmeos. Gêmeos, vocês sabem que existem dois tipos de gêmeos, os gêmeos monozigóticos, ou aqueles que são chamados idênticos, porque eles compartilham 100% das características do genoma, são exatamente clones. E os gêmeos dizigóticos ou fraternos, que aí muitas vezes eles podem ser até de sexo diferente, em que eles compartilham a mesma quantidade de genes do que dois irmãos, em torno de 50%. Então, comparar se um gêmeo é afetado e o outro também, o que a gente chama de concordância, a concordância entre gêmeos monozigóticos e dizigóticos é uma das ferramentas importantes para a gente saber se uma característica que tem agregação familiar tem componente genético ou não. Outros estudos que nos ajudam são pessoas adotadas, que foram dadas para adoção. Então, se a gente tiver dados da família biológica e da família adotiva, se pode também ter uma ideia da contribuição do ambiente e a contribuição genética. Tá? Então, voltando a essa nossa discussão mais geral sobre essas doenças e tomando o exemplo da esclerose lateral amiotrófica, eu vou então ler esses parágrafos. Veja, os mecanismos patofisiológicos que estão subjacentes à ALS, ou esclerose lateral amiotrófica, ela é a abreviatura em português, parecem ser consequência de uma interação complexa entre fatores genéticos e moleculares. Tá? Então, esse desenvolvimento dos sintomas no sistema motor humano o desenvolvimento do sistema motor humano pode ser perturbado já num período muito precoce, desde a infância, e eu aumentaria aqui, às vezes, até exposições pré-natais. Tá? Então, muitas vezes, como disparadores disso, a gente pode ter infecções da infância. Tá? Uma série de doenças está relacionadas, aí mais no ponto de vista autoimune, mas a gente sabe que algumas infecções da infância, como sarampo, mesmo rubéola, podem predispor mais tarde a uma série de doenças de adultos. Tá? Agora, para a esclerose lateral amiotrófica também tem alguns fatores de risco que a gente não consegue explicar por quê, tá? Mas que estão associados, e a associação muitas vezes não quer dizer só causa e consequência. Então a gente sabe que existe uma associação e não tem uma explicação. Mas atividades físicas intensas, em alguns estudos foram associados com maior risco de ela. Tá? Também no meu próximo slide eu mostro, também outros fatores foram associados, tá? Como fatores ambientais, exposições a agentes químicos como mercúrio, manganês, produtos usados na agricultura, como fertilizantes, inseticidas, herbicidas, além daqueles fatores físicos e de dieta, ou seja, praticamente tudo. Tá? Houve uma associação nos veteranos da Guerra do Golfo e desenvolvimento posterior de esclerose lateral amiotrófica. Então, isso também houve uma possível associação, daí que vem essa associação com exposições a metais pesados, como esses que são utilizados muitas vezes em bombas e outras coisas assim. Tá? Mas vejam que mesmo na esclerose lateral amiotrófica, existe uma percentagem que é familiar e com uma prevalência bastante alta entre a familiar. Então, nesses casos, já se conhece inclusive alguns genes envolvidos. Chamo a atenção para vocês que outras doenças neurodegenerativas
que aí não entro nas raras, mas já que nós estamos falando nelas, eu acho que é interessante a gente mencionar isso, porque vocês são teleconsultores não só de doenças raras, mas é importante nessas doenças como, por exemplo, Parkinson, Alzheimer, tá? Não são raras, eu sei disso. Mas há uma fração, tanto do Parkinson como de Alzheimer, que são de herança autossômica dominante. São familiares e que tu tem, então, uma história familiar muito mais rica, com muito mais histórias de afetados, e por isso a anamnese é importante, e que costuma ter aparecimento em idade mais precoce do que o normal, tá? Então, o Alzheimer de herança autossômica dominante, ele pode aparecer na 4ª década de vida, diferente do Alzheimer esse esporádico, que até tem às vezes uma agregação familiar, mas é aquele Alzheimer característico multifatorial, que também é deposição de proteína e que aparece depois dos 60 anos, tá? Nós vamos ver depois, em outras doenças também, de outras categorias, em que sempre vai ter uma pequena fração que é genética, e é importante, então, a gente estar atento que algumas doenças caracterizadas como não genéticas pode ter uma pequena fração que seja genética, tá? Deixa eu fazer um comentário aqui. Não, é na próxima que eu vi que tem umas pequenas coisas para a gente esclarecer. Pronto. Então, a função da atenção básica, a mesma, detectar ou suspeitar a doença rara inflamatória e fazer os encaminhamentos necessários, em caso de problemas clínicos associados, providenciar os encaminhamentos de acordo com a necessidade. A mesma coisa, tá? Então, a função da atenção básica, que nem eu falei, se repete, né? Anamnese e exame clínico cuidadoso. A diferença aqui é que nas infecciosas se dá mais atenção sobre a origem geográfica desse paciente que tem sintomas, principalmente para diferenciar se é um caso que tem a doença infecciosa e que veio viajando de outro local, ou se é um caso autóctone detectado na região de atenção do serviço que contata com vocês, tá? Mas aqui é a mesma situação, tá? Em que o acompanhamento de rotina deve ser de acordo com a orientação do serviço de atenção especializada e, de qualquer maneira, os sintomas devem ser, além de serem referenciados, muitas interfaces já podem, independente do diagnóstico etiológico, podem ser encaminhados para tratamentos de apoio. Na função da atenção especializada eu não vou ler, porque é praticamente a mesma coisa, só que aqui inclui algumas coisas mais características de doença crônica, enquanto que a doença infecciosa muitas vezes, com exceção, claro, ansemias e mesmo outras, dependendo da região onde a gente tiver, Chagas pode ser raro ou não, nas inflamatórias, bem como nas autoimunes, existe essa característica de serem doenças crônicas. Então, muitas vezes, a terapia de apoio a longo prazo e algumas vezes ações de inclusão social, como por exemplo na esclerose lateral amiotrófica, vão ser importantes. Bom, doenças autoimunes. As doenças autoimunes, elas vão ter, são muitas as doenças autoimunes, algumas entram na categoria de comuns e algumas vão entrar na categoria de raras, tá? Então, um exemplo que eu usei aqui, e de novo, né? Então, assim, as autoimunes realmente, então, são doenças crônicas, elas vão envolver várias etapas com diferentes características, etapas da vida do indivíduo, né? E muitas vezes elas, umas das questões, como nós trabalhamos muito com mulheres grávidas, muitas vezes tem o questionamento sobre os riscos durante a gravidez, os riscos para a prole da doença autoimune e o risco do tratamento, tá?
E tudo isso a gente, no serviço do Alô Genética, Alô Raras e o serviço de informação sobre teratógenos, que eu vou falar depois, pode prestar um assessoramento para vocês. Mas, enfim, mesmo nas inflamatórias, as doenças crônicas, de uma maneira geral, têm essa característica de, por causa disso, de ter um tratamento continuado que pode incluir várias etapas da vida. E depois nós vamos ver nas raras, em outras raras não genéticas, que muitas vezes englobam riscos durante a gravidez ambientais que podem ser oriundos do tratamento, tá? Então eu coloquei aqui como exemplo hepatite autoimune. Vocês colocaram vários exemplos interessantes, tá? Mas eu vou chamar a atenção para vocês de algumas coisas que seria interessante esclarecer. Então, teve uma resposta que colocou a doença de Wilson como uma doença rara autoimune. A questão é que nós estamos aqui no eixo das não genéticas, tá? Então, tem razão. Tem doenças autoimunes que são genéticas, mas aqui nós estamos à procura das doenças autoimunes não genéticas. Então, no caso específico da doença de Wilson, a doença de Wilson é uma doença autossômica recessiva. Então, ela entra na categoria das genéticas raras. Qual é a diferença aqui? A diferença, doença autoimune, muitas vezes o tratamento vai ser igual, mas a diferença aqui é o aconselhamento genético. Enquanto que uma doença, como por exemplo a doença de Wilson, que é uma doença recessiva, um risco para irmãos do afetado é de 25%. Mas não vai haver risco grande, a menos que haja casamento consanguíneo, para primos, tios, enfim, a família estendida. Por outro lado, doenças autoimunes que são dessa categoria multifatorial, tá? Algumas delas, nós vamos ver, estão associadas, muito frequentemente associadas com alguns tipos de HLA específico. Então, são doenças, de novo, de etiologia complexa. Elas não são genéticas no seu sentido estrito, mas podem ter uma predisposição genética. E aí nós podemos ter um risco na família estendida, ou seja, primos, tios, que não chega a ser tão alto que nem 25%, mas que é importante, então, um aviso ou uma história mais cuidadosa. Então, saber identificar a doença genética, muitas vezes é importante porque a gente pode dar um aconselhamento genético mais específico e pode também, muitas vezes, orientar sobre testes genéticos a serem feitos, e algumas dessas doenças genéticas, quando tem um gene identificado, a gente pode prever melhor a história natural e algumas vezes, cada vez mais, desenhar tratamentos específicos, tá? Então, essa hepatite autoimune, tá? De causa desconhecida, de novo, peço desculpas que eu deixei em inglês, mas não imagino que vocês tenham muita dificuldade. Então, é uma doença rara, com presença de autoanticorpos, em torno de 5 a 1 por 100 mil, tá? Como várias das doenças autoimunes, mais frequente em mulher do que em homens, ou seja, muitas dessas doenças têm diferença entre sexos. A gente pode ter, então, uma variação nos níveis da transaminase, da atividade da transaminase sérica, e alguns casos podem ter uma apresentação fulminante. 10 a 15% dos casos de cirrose biliar primária e colangite esclerosante primária são associadas com hepatite autoimune, mas também, de novo, vejam, há fatores desencadeantes que podem ser infecções virais ou medicações, e suscetibilidade genética. Então, nesse caso especificamente, HLA, DR3, DR4, provavelmente envolvidos na etiologia da doença, tá? Outra doença rara autoimune,
depende de estudos, então em alguns lúpus eritematoso sistêmico varia em determinados locais a prevalência, então se ele entra como raro ou não, né? Mas outra doença que ela tem uma variação muito grande de acordo com a população de origem, com a etnia de origem, é a doença celíaca, e que então são doenças que, dependendo da acurácia do diagnóstico, em algum tempo elas podem se tornar não raras. Então, de novo, função da atenção básica: detectar ou suspeitar a doença rara autoimune, fazer encaminhamentos necessários, em caso de problemas clínicos associados, providenciar os encaminhamentos de acordo com a necessidade. Tá? Os procedimentos da atenção básica se repete a mesma coisa, tá? Da atenção especializada também se repete com aquela questão específica final de terapia de apoio, ações de inclusão social, além dos exames complementares que são característicos também a essas doenças. Bom, deixa eu ver se tem mais alguma coisa, só vou dar uma olhadinha rápida eu vi que alguns de vocês usaram como exemplo a hepatite autoimune, como exemplo, tá? Deixa eu ver se tem alguma outra coisa que me chama a atenção aqui. Eu não vou discutir todas, né? Mas eu gostei das respostas de vocês, vários de vocês trabalharam bastante nas doenças raras, com a prevalência, justificando então por que ela era rara, e também os sinais clínicos e alguma coisa sobre o diagnóstico e tratamento, tá? Bom, eu acho que isso das autoimunes tá aqui, certo? O outro comentário que eu tenho é das de não genética, tá? Então agora nós vamos para as outras raras de origem não genética. Aí teve uma resposta que dizia que... e aí, são várias, tá? São várias porque aqui entra tudo que não for genético, não for autoimune, não for inflamatório, não for infeccioso e for raro, tá? Então qualquer coisa que a gente não souber o que é, em princípio vai entrar na categoria de outras, tá? Era porque essa é aquela categoria que a gente põe o seguinte: sempre pode aparecer um diagnóstico daqueles que a gente não pensou, e se nós queremos que esteja incluído na portaria das raras, é sempre bom ter outros, tá? Mas aqui, olha só que interessante, eu coloquei um exemplo que nós temos aqui no Brasil, ainda como rara, mas que devia ser uma doença extinta, tá? Então, síndrome da talidomida fetal. A síndrome da embriopatia talidomídica, ou síndrome de talidomida fetal, ela é secundária ao uso materno durante a gravidez de talidomida. Entram aqui, então, o que é isso? É uma síndrome teratogênica. Qual é a diferença entre uma síndrome teratogênica e de uma síndrome genética? Nesse caso, a medicação não causa mutação genética, ou seja, a mulher que toma talidomida vai ter todos os seus óvulos, todo o seu material genético normal, tá? Qual é a diferença? A diferença aqui é que a medicação, estando presente durante o desenvolvimento embriofetal, pode causar malformações, deficiências físicas ou deficiências neurocomportamentais, tá? Então, outro exemplo é a síndrome da embriopatia alcoólica fetal. No caso da talidomida, vai chamar atenção porque é uma síndrome malformativa. O diagnóstico diferencial principal vai ser com uma doença genética, tá? Ou várias doenças genéticas, mas assim, a doença genética malformativa do eixo 1, grupo A. A síndrome da embriopatia fetal,
ela mais raramente tem defeitos físicos, mais frequentemente ela vai dar deficiência de crescimento e deficiência intelectual ou alterações comportamentais. Então, mais frequentemente vai entrar no eixo discutido pela doutora Carolina da deficiência intelectual. De novo, o diagnóstico diferencial principal é com doença genética e acaba que nós geneticistas acabamos muitas vezes vendo esse tipo de doenças, tá? E eu chamei atenção para a síndrome da talidomida fetal por uma razão, porque faz uma ponte com o meu exemplo lá de doença rara infecciosa da hanseníase. A talidomida ela não é usada para o tratamento da hanseníase, que é um tratamento através de antibióticos. Mas a hanseníase tem uma complicação posterior autoimune que está muito relacionada nos casos de hanseníase multibacilar e que pode acontecer durante ainda o curso da doença ou muitas vezes depois de a doença já ter sido tratada e curada, que é o eritema nodoso ansênico ou eritema nodoso da hanseníase, que tem um caráter autoimune também. E a talidomida é usada com sucesso quando corticoides não tem resposta e muitas vezes já tem sido recomendada como um anti-inflamatório de primeira linha. A talidomida, e por isso eu trago a talidomida, porque nós acabamos de falar das autoimunes e das inflamatórias. E a talidomida, ela foi muito usada, essas fotos que eu tenho aqui de vocês, é de um livro de 82, mas ela ficou famosa durante a década de 1960, no final da década de 1950 e início da década de 1960, quando ela foi usada com muita frequência como antiemético e tranquilizante. E aí a maioria dessas crianças que vocês veem nessa foto nasceram por causa do uso, era considerada uma medicação de uso seguro durante a gravidez. E nasceu essa quantidade de crianças com deformidades muito graves e que logo chamaram atenção e foi possível estabelecer uma causa. A talidomida foi retirada do mercado. Em alguns países ela se manteve ou voltou, que nem no Brasil, e nós temos visto síndrome de talidomida fetal, especialmente associado a mulheres que usam inadvertidamente, assim, na verdade não é que usam durante a gravidez. Quando a mulher descobre que está grávida, geralmente já passou até o período crítico para o desenvolvimento dessa síndrome da embriopatia talidomídica com defeitos de membros. Isso acontece bem no início da gravidez, nos primeiros 50 dias de vida embriofetal e muitas vezes até antes do diagnóstico da gravidez. Então o que acontece? É uma gravidez não planejada durante o uso de talidomida, tá? Então, os cuidados para qualquer mulher em idade fértil com relação à talidomida têm que ser muito, muito, muito grandes. Outras situações que nós vimos são que a mulher em si não tem uma prescrição de talidomida, mas o marido, já teve até o caso de uma mãe usando para mieloma múltiplo, e ela desenvolve, a pessoa por alguma razão ou outra usa um medicamento. Compartilhar medicamento no Brasil é uma das coisas mais frequentes. Como a talidomida é um excelente ansiolítico, e a pessoa que toma sabe que diminui dor, diminui ansiedade, dorme bem, resolve enjoo, o potencial de uma outra pessoa para o qual não existe a prescrição usar é relativamente de risco, tá? Diria grande até. Então eu chamo a atenção para vocês porque em vários países do mundo, inclusive o Brasil, o aumento, há um retorno da talidomida e cada vez mais aumento de indicações para o uso de talidomida. Tá? Existem análogos já da talidomida, lenalidomida, disponibilizados no mercado europeu, principalmente, e uma talidomida comercializada nos Estados Unidos também. Então, para tratamento de lesões inflamatórias da SIDA, da AIDS, para tratamento de lúpus eritematoso sistêmico, para tratamento de mieloma múltiplo, para tratamento de reação
enxerto hospedeiro para tratamento de doença de Crohn, lúpus já falei. Então, uma série dessas doenças que nós falamos agora, os tratamentos envolvem talidomida. Importante, a talidomida ela não é um anti-inflamatório ou um imunossupressor, ela é um imunomodulador, ela age de uma maneira completamente diferente e por isso ela tem um resultado terapêutico muito bom, que não se consegue muitas vezes com outras medicações e não tem especificamente esses para-efeitos mais comuns, seja dos corticoides, seja dos imunossupressores. Mas tem uma complicação grande, que é o nascimento de crianças com malformações congênitas. Tá? Eu vi outra coisa importante. Nas doenças raras, não genéticas, outras, entram também alguns tipos de câncer muito raro. Tá? Alguns tipos de câncer muito raros são genéticos. Tá? Então, por exemplo, alguns retinoblastomas podem ser... retinoblastoma tem retinoblastoma esporádico e tem retinoblastoma hereditário. Osteosarcoma pode ser hereditário ou não. A única coisa que especificamente em termos da portaria o Ministério da Saúde está tratando câncer separado, porque o câncer tem portarias específicas para câncer e em breve vai ter portarias específicas para os cânceres hereditários. Tá? Então, nesse grupo aqui, nós falamos pouco em câncer, eu não trouxe exemplo ainda que vocês tenham colocado corretamente, tem vários tipos de câncer que são raros, tá? Mas existem portarias do governo específicas. O que eu notei aqui? Teve uma resposta que é não adequada, assim, por assim dizer, que usou como exemplo a fibrose cística. Tá? A fibrose cística ela é uma doença rara, mas ela é genética, ela é, de novo, autossômica recessiva. Então, e além disso, a fibrose cística já está entrando agora em vários estados, ela já está no protocolo de rastreio pré-natal, triagem pré-natal, tá? Neonatal, tá? O teste do pezinho. E tem tratamentos específicos, tá? Para isso. O que mais? Então, com isso a gente viu mais ou menos então esse último eixo, um passeio sobre esse último eixo. E aqui eu coloquei para nós finalizarmos algumas ferramentas que eu imagino pelas respostas de vocês, que alguns de vocês já foram no Orphanet, outros que eu já tinha dado na primeira aula, tá? Mas o que eu queria mostrar para vocês aqui com mais calma, porque eu imaginei que a gente teria alguns minutinhos, tá? Eu coloquei aqui os links que estão no Orphanet. E o Orphanet é bom porque ele tem diferentes línguas. Então, algumas vezes, é mais fácil para médicos ou mesmo para profissionais de saúde na atenção primária ter informação em português. Mas a base de dados mais completa está em inglês. Então, algumas vezes não está em português, mas vai ter no inglês, tá? Então, é bom porque o Orphanet não inclui só as doenças genéticas, inclui os eixos das raras não genéticas também. Então, eles têm um inventário, uma classificação e enciclopédia de doenças raras com os genes envolvidos. Então, entrando pelo nome da doença ou às vezes pelo sintoma, tem uma categorização grande, tá? Ferramentas de auxílio ao diagnóstico. Tá? Eu sei que vocês são teleconsultores, muitas dessas coisas vão estar na atenção especializada, mas algumas vezes pode acontecer que o que acontece? A atenção especializada já fez o atendimento, já fez a orientação, o paciente voltou para a atenção básica e o profissional tem dúvidas e talvez vocês sejam os primeiros a receber uma ligação já com dúvidas sobre alguma doença com diagnóstico, tá? Então, independente de ter o sistema de referência, enquanto a referência é importante, acho que os teleconsultores vão estar numa linha de frente para casos com
diagnóstico. E aí, essas ferramentas podem ser muito úteis. Outra coisa muito legal, e eu vou mostrar no próximo slide, é que assim, ó, algumas doenças raras podem ter situações de emergência. E aí, vocês como teleconsultores também podem estar numa linha de frente para algumas situações de emergência de uma doença rara. Então, para todas as doenças raras que já existem protocolos de atendimento ou situações de emergência referidas, a Orphanet tem um link específico para isso, tá? Outra coisa que para nós ainda, tá, como no Brasil tem as diretrizes terapêuticas, nós estamos então alinhavados os tratamentos nas diretrizes terapêuticas aprovadas, mas existe então uma quantidade muito grande de drogas chamadas medicações órfãs, que são aquelas medicações para um único ou um pequeno número de doenças, tá? Então eles colocam ali. Laboratórios médicos, isso é mais em nível internacional, então se você está num país, no nosso caso nós estamos dentro do SUS e tudo isso vai estar gerido então nos centros especializados, tá? Mas também, dependendo do interesse de vocês, quais são os projetos de pesquisa que estão indo, ensaios clínicos, biobancos que podem existir. Uma coisa muito importante é organização de pacientes ou de familiares. Então, essas associações costumam dar um suporte, informações para o paciente mesmo, para as famílias, para o pessoal leigo, tá? E digo que leigo, um leigo muito bem qualificado. Então, mesmo nós da atenção de saúde, nos beneficiamos muito com essas informações das associações de familiares, tá? Eles têm também uma newsletter, um jornalzinho com informações, novidades que estejam, e também alguns, Orphanet Report Series, que são artigos, assuntos temáticos. Então, quando a gente entra numa determinada doença, lá tem um artigo, eles têm uma revista deles mesmo, que é uma Journal of Orphan Disease, que muitas vezes tem revisões sobre doenças raras, tá? Então, vocês que se interessarem e que quiserem ficar mais especializados ou se interessarem por alguma doença rara, que vocês recebam uma teleconsultoria, por aí tem muito material, tá? Então, aqui eu só botei, olha aqui, ó, o site da Orphanet, que eu já coloquei, mas já botei o linkzinho, se vocês se perderem, do diretório das emergências. E aí coloquei aqui só por um exemplo, a própria esclerose lateral amiotrófica, que eu disse assim, à medida que se faz propaganda, vai aparecer muito de esclerose lateral amiotrófica, que por falar nisso é a doença que o Stephen Hawking tem, né? Então é uma doença que está sendo muito divulgada, então que pessoas podem ter o diagnóstico correto e outras pessoas que podem ter sintomas motores e por aí tem que fazer um diagnóstico diferencial, mas vai aparecer pessoas com sintomas, tá? Então, continuando, eu cliquei ali no link da emergência para esclerose lateral amiotrófica, então tem, olha só que legal. Então, são recomendações para o hospital, mas os itens, interações medicamentosas, se pode fazer anestesia ou não, medidas terapêuticas e de hospitalização adicionais, a questão de doação de órgãos e outros recursos de documentação, tá? Outro site legal, que eu botei aqui o título e depois a gente vai ver, é o GeneCards, tá? Esse é para doença genética, tanto que diz GeneCards, tá? Então, para a ideia de ter assim, tipo uns cartõezinhos com as doenças genéticas, tá? Bom, aqui vocês veem nesse próximo slide, a gente pode entrar pelo nome da doença ou, se for mais específico, pelo gene. Pode acontecer, às vezes, que a pessoa diz, eu tenho uma mutação no gene tal, o que isso significa? Então, dá para procurar pelo próprio gene, tá? E eles também, mexendo por aqui, a gente tem, muitas vezes, uma questão, eles têm, para a maioria das doenças que já existem protocolos, como se fosse um protocolo, como se faz, quais são os sintomas clínicos, como é que se fazem
quais são os exames necessários para o diagnóstico, quais são os genes envolvidos, como é que é o aconselhamento, se tem tratamento ou não, e assim por diante. Tá? Então, é uma base de dados muito clínica, tá? E interessante, mas para doenças genéticas, tá? Outro legal de doenças raras de uma maneira geral, não precisa ser genética, tá? Então, ele faz parte do Instituto nos Estados Unidos de pesquisas do Nacional do Genoma Humano, tá? Vinculado ao sistema de saúde deles, o NIH. E também ele tem uma quantidade grande de informação, não só sobre doenças genéticas, apesar de estar relacionado com o genoma humano, mas o genoma humano é interessante, porque isso que eu falei, agora o genoma humano, os projetos de genoma humano estão muito interessados em saber quais são os genes de suscetibilidade. Quais são os genes de suscetibilidade das doenças comuns, tá? E nas comuns, se a gente for indo, tem aquelas que não são comuns, são raras, mas que o entendimento vai ser muito parecido dentro da ideia de herança multifatorial, tá? E a coisa que é legal também porque tem algumas informações em espanhol, que para nós não faz... espanhol para nós é praticamente português, né? Então, algumas vezes, até para a gente dar informações para atenção básica, é bom ter uma língua mais acessível, tá? Tem esse aqui, que é NZ-ORD, que é da Nova Zelândia também, de doenças raras, e eles têm bastante, deixa eu ver, eles têm, o bom desse, por isso que eu botei eles ali, se vocês clicarem e forem procurar, também tem doenças raras, apoio e tratamento, pesquisas, novidades, e eles têm também uma série de links dentro, tá? Então, é bom esses sites que também linkam a outras coisas, tá? O EuroGenTest, ele é muito mais específico para utilização de testes. Então, para vocês, talvez, como teleconsultores, não seja de início tão importante como para quem está na atenção especializada, mas por aí tem coisas interessantes de literatura, porque eles têm informações relativamente atualizadas sobre que era uma pergunta que teve na outra conferência que eu dei, para quem é aconselhamento genético, como é feito. Então, são recursos que vocês podem se assessorar, tá? Então, ele também vai falar de um monte de testes genéticos que se vocês quiserem se informar mais sobre testes específicos, tem por aí, tá? O segredo das doenças raras é o seguinte, a gente é detetive, médico e detetive, então é uma questão de ir procurando, e aqui então o objetivo mais era mostrar para vocês algumas ferramentas úteis, tá? Então vocês veem aqui, ó, que interessante, no EuroGenTest tem uma parte em português também, tá? Estamos chegando às 4 horas, já estou bem no finalzinho, tá? Que tem informações, leaflets, como é que a gente diz? Folhetos, tá? Mas folhetos em português, amniocentese, o que é translocação cromossômica, alterações cromossômicas, biópsia de vilosidades coriônicas, o que é hereditariedade dominante, glossário genético, ó, teste de portador, que eu diria é bom para todos nós, sabia? Então, assim, não é só para pacientes, é para profissionais de saúde de uma maneira geral, e que eu recomendaria vocês, de noite, em vez de ir para o Facebook, ficar clicando no EuroGenTest ou desses aí, que é bem divertido, vocês vão descobrir coisas bem legais, tá? E aqui, então, eu coloquei o link onde tem o manual de genética médica para atenção primária, tá? Que bom, a propaganda é porque todos nós somos autores, mas eu não conheço outro livro de genética médica para atenção primária, e não só para atenção primária, ele foi feito junto com a Sociedade de Medicina de Família Brasileira, tá? Então, enfim, é um e-book. Eu não estou dizendo que todos vocês tenham que comprar, mas eventualmente
núcleos de saúde podem comprar e compartilhar. Então, assim, esse é o link para o e-book da atenção primária, tá? Os alogenéticas e tudo, os outros estão na minha primeira aula, tá? E com isso, então, eu encerro a aula hoje. Agradeço a presença de vocês. E então, posso responder algumas perguntas agora que eu vi que a Natácia está recebendo.